Olá, pessoal! Para quem não me conhece ainda, sou a professora Márcia Fernandes, especializada em cursos preparatórios, e hoje estou aqui para falar com vocês sobre este livro de Edgar Morin, Os 7 Saberes Necessários à Educação do Futuro. Quer estudar para concursos? Estude no Semaf Cursos Preparatórios, materiais atualizados e aulas 100% online. Edgar Morin é formado em Direito, História e Geografia, francês, e realizou estudos na área da Sociologia, da Filosofia e Epistemologia. Esse livro é um marco na educação brasileira, inspirador para os educadores, pois trata do pensamento complexo e da discussão sobre o currículo. Esse livro precisa de mais entendimento do que memorização, pois é grande a contribuição dele com relação ao papel que a escola exerce na transformação social. A humanidade precisa de pessoas mais abertas, capazes de conectar o conhecimento. Mais do que quantidade de informações, nós precisamos religar umas às outras e transformá-las em conhecimento. E o que vem a ser esse pensamento complexo, né? A complexidade vem de algo que foi tecido junto. Então, nós temos que religar a razão com a emoção, o real com o imaginário, a ciência com a arte, por exemplo. Segundo Edgar Morin, o fato da escola trabalhar com disciplinas isoladas e estas caminharem para a hiperespecialização fragmentou o conhecimento e separou coisas muito importantes da nossa vida. E nós precisamos agora reaprender a ligar as partes ao todo, pois não há todos sem partes e nem partes sem todos. Os 7 saberes são os grandes buracos negros da educação. Vamos a eles? O primeiro buraco negro refere-se às cegueiras do conhecimento, o erro e a ilusão. Isso porque todo conhecimento comporta o risco de erro e ilusão. Nenhuma teoria científica está imune ao erro para sempre. O conhecimento não é o espelho das coisas externas e a educação deve dedicar-se à identificação da origem dos erros, das ilusões e das cegueiras. E não é a quantidade de informações que podem dar sozinhas um conhecimento pertinente, mas sim a capacidade de colocar esse conhecimento no contexto. Um outro conceito importante que Edgar Morin faz é a distinção entre racionalidade e racionalização. Então, há uma grande diferença. A racionalidade é a melhor proteção contra o erro e contra a ilusão. Mas ela tem que ser, além de teórica, ela tem que ser crítica e autocrítica. A racionalização, ela se fecha em si mesma porque ela se considera um todo perfeito. Ela nega-se à contestação. E só aquilo que pode ser contestado é que pode ser estudado. Não existem mais verdades absolutas. Para que o conhecimento seja pertinente, é preciso entender que o ser humano é multidimensional. Ele é ao mesmo tempo biológico, psíquico, social, afetivo e racional. Para que o conhecimento seja pertinente, a educação deverá tornar o global, o contexto, o complexo, o multidimensional evidentes. Em segundo lugar, é preciso ensinar a condição humana. O ser humano, que é ao mesmo tempo físico, biológico, psíquico, cultural, social e histórico. Essa unidade é desintegrada pelas disciplinas, tendo se tornado impossível aprender o que é ser humano na sua multidimensionalidade. Isso porque as disciplinas se tornaram especializadas e se fecharam em si mesma, impedindo a percepção global quanto àquilo que é essencial. É preciso também ensinar a identidade terrena, pois todos os seres humanos
partilham um destino comum. E aí nós vamos desenvolver 4 consciências. A consciência antropológica, que é a que reconhece a unidade na diversidade. A consciência ecológica, que é a que nós habitamos na mesma esfera, na mesma biosfera. A consciência cívica terrena, que é a nossa responsabilidade e solidariedade para com os filhos da Terra. E a consciência espiritual da condição humana, criticar-nos mutuamente e autocriticar-nos e compreender-nos mutuamente. Também é preciso enfrentar as incertezas. O esperado não se cumpre. Ao inesperado, um Deus abre o caminho. O imprevisto aconteceu e nós precisamos preparar nossas escolas, nossos mestres, nossos alunos para o imprevisto. É preciso ensinar a compreensão. E o que é compreensão? Compreendere, em latim, significa colocar junto todos os elementos de uma explicação, como compaixão, que é sentir junto, sofrer junto. A redução do outro, a visão unilateral e a falta de percepção sobre a complexidade humana são os grandes empecilhos da compreensão. Estamos vivendo uma sociedade muito individualista, que favorece o sentido de responsabilidade individual, que desenvolve o egocentrismo, um egoísmo que, consequentemente, alimenta a autojustificação e a rejeição ao próximo. E Edgar Morin nos lembra que é preciso compreender não só aos outros, mas compreender a si mesmo. A necessidade de se autoexaminar, de analisar a autojustificação, pois o mundo está cada vez mais devastado pela incompreensão, que é o câncer do relacionamento entre os seres humanos. Morin nos fala ainda que é preciso ensinar a ética do gênero humano. E essa ética ela não pode ser ensinada por meio de lições de moral. É preciso trabalhar para a humanização da humanidade e efetuar a dupla pilotagem do planeta, obedecer à vida e guiar a vida, alcançar a unidade planetária na diversidade, respeitar no outro, ao mesmo tempo, a diferença e a identidade quanto a si mesmo. É preciso desenvolver a ética da solidariedade e a ética da compreensão. Morin nos fala ainda sobre a antropoética. Cabe ao ser humano desenvolver ao mesmo tempo a ética e a autonomia pessoal, as nossas responsabilidades pessoais, além de desenvolver a participação social, as responsabilidades sociais, ou seja, a nossa participação no gênero humano, pois compartilhamos um destino comum. De acordo com Edgar Morin, é necessário saber estar aqui. Nós precisamos aprender a ensinar aos nossos alunos a grande cidadania, que é a cidadania terrena, que é a cidadania planetária. Somos filhos do planeta Terra e está tudo ligado. É preciso ligarmos as partes ao todo e entender que algo que acontece na Europa ou qualquer outro lugar fora do nosso país está ligado conosco, está ligado com o nosso país, está ligado com a nossa realidade. De acordo com Morin, aprender a estar aqui significa, antes de mais nada, aprender a viver, aprender a dividir, aprender a comunicar-se, aprender a ser, a viver, a comunicar com os humanos do planeta Terra. Devemos dedicar-nos a compreender, a aprender a compreender e desenvolvermos em nós uma consciência antropológica que reconhece a unidade na diversidade. Para isso, não temos que destruir as disciplinas, embora Edgar Morin oriente em seu livro
para a interdisciplinaridade e para a transdisciplinaridade. Quando conseguirmos unir os conhecimentos, nós os tornaremos mais fáceis de serem compreendidos. Mas não temos que destruir as disciplinas, temos que integrá-las, temos que reuni-las em uma ciência só, articuladas a uma concepção sistêmica da Terra. E aí nós estaremos finalmente trabalhando para o futuro da democracia, pois nós vivemos um estado que quanto mais a política se torna técnica, mais a competência democrática regride. Quando o conhecimento técnico fica reservado apenas para especialistas, o cidadão perde o direito ao conhecimento. A sala de aula deve ser um local de aprendizagem, um local de participação, um local de debate, de regras, as regras necessárias para a discussão, a tomada de consciência das necessidades, os procedimentos para compreender o pensamento do outro. Precisamos aprender a escutar e a respeitar, principalmente as minorias marginalizadas. Por isso, a aprendizagem da compreensão deve desempenhar um papel muito importante durante o aprendizado. Por isso, tudo aqui de Edgar Morin é uma referência quando se fala em currículo, porque mais do que a escola e a vida, é preciso ter consciência do planeta Terra, que somos cidadãos do planeta Terra, saber que não estamos sozinhos, que os problemas são interligados e que precisamos aprender a sentir o outro, a entender o outro e a entender nós mesmos para melhorarmos enquanto humanidade. Por hoje é só, pessoal, vamos ficando por aqui. Aproveito para lembrá-lo de inscrever-se no meu canal, ativar o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. Muito obrigada a todos e bons estudos!